Ela estava grávida de 3 meses quando ele chegou em casa e disse, sem olhar para a barriga, eu quero o divórcio. Eu amo outra pessoa. Ela segurou a mão no próprio ventre. Não chorou na frente dele. Saiu de casa naquela noite com uma mala e a certeza de que ia criar aquele filho sozinha. 9 meses depois, numa sala de parto de hospital público, sozinha, com uma enfermeira segurando a mão dela, ela fazia força para empurrar o bebê para o mundo. E a porta da sala abriu. Ele entrou, correndo, descabelado, os olhos vermelhos de chorar. Ajoelhou ao lado da maca, pegou a mão dela, e antes que ela pudesse reagir, antes que os médicos pudessem expulsar ele, antes que o bebê nascesse, ele disse 3 palavras que ela esperou durante 9 meses para nunca mais ouvir. Eu te amo. Mas a pergunta não era se ele sentia, era se ela ainda acreditava. E a resposta dela naquela sala de parto mudou 3 vidas para sempre. Se você acredita que existem perdões que demoram mais de 9 meses e alguns que nunca chegam, deixe seu like agora. Me conta, se você fosse ela, deixaria ele entrar na sala de parto? Eu preciso te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém com essa quantidade de detalhes. Não porque eu tenha vergonha de falar. Eu tenho, claro que tenho. Mas porque toda vez que eu começo, eu chego num ponto da história e a minha garganta fecha. Fecha de verdade. Como se o corpo ainda se recusasse a transformar em palavras o que eu fiz. Mas hoje eu vou terminar. Hoje eu vou te contar tudo, desde o começo. Desde a noite em que eu destruí a coisa mais bonita que a vida tinha me dado. E eu nem percebi o tamanho do estrago enquanto estava fazendo. Eu me chamo Gabriel. Tenho 36 anos, tenho cabelo com fios grisalhos desde os 31, herança do meu pai, que ficou branco antes dos 40. Tenho barba curta, também grisalha. Algumas mulheres acham elegante. Eu nunca liguei muito para isso. Sou engenheiro, sócio de uma construtora média em São Paulo, o tipo de homem que passa a semana inteira num canteiro de obras e chega em casa na sexta com o cheiro de cimento ainda na roupa. Esse era eu. Esse era o homem que a Letícia escolheu. A Letícia. Eu preciso te falar da Letícia antes de qualquer outra coisa, porque se eu te contar o que eu fiz, sem te contar quem ela era, você não vai entender a dimensão do crime. Ela tinha 30 anos quando isso aconteceu. Cabelos castanhos ondulados, compridos, que ela prendia num coque frouxo quando estava trabalhando, e soltava à noite em casa com aquele gesto distraído que eu adorava observar. Arquiteta. Trabalhava num escritório de médio porte, mas tinha um talento absurdo. O tipo de talento que você percebe quando você vê o projeto que ela fez e sente que aquele espaço já existia antes de ser construído, que ela apenas revelou o que estava escondido na planta. Era assim que ela trabalhava, com cuidado, com precisão, com amor pelo detalhe. Nos primeiros 3 anos de casamento, eu era feliz. Não o tipo de feliz que você percebe quando está acontecendo. Aquela felicidade quieta, doméstica, que você só reconhece depois quando some. A gente tinha uma rotina gostosa. Café da manhã juntos quando eu não precisava sair cedo. Jantar quase toda noite. Viagem uma vez por ano. Nada extravagante. Praia ou interior. Mas sempre a 2. Ela gostava de fazer playlists para viagem. Sempre escolhia músicas que combinavam com a estrada, com a luz do fim de tarde, com o humor dela. Eu ficava no volante ouvindo e pensando, que sorte a minha. Mas no 2º ano, a construtora começou a crescer. E com o crescimento veio o caos, obras simultâneas, sócios brigando, prazo atrasado, cliente reclamando. Eu comecei a trabalhar mais, muito mais. Chegava tarde, viajava com frequência para obras em outras cidades. Letícia entendia. Ela sempre entendia. Nunca reclamou de forma histérica, nunca jogou na minha cara que eu estava ausente. Ela falava com cuidado. Gabriel, eu sinto sua falta. Simples assim, sem drama. E eu ouvia, concordava, prometia melhorar, e na semana seguinte estava viajando de novo.
Foi numa dessas viagens que eu conheci a Sabrina, advogada da construtora, 28 anos na época, alta, morena, com aquele tipo de presença que preenche o ambiente antes de ela abrir a boca. Inteligente de um jeito afiado, cortante, que me impressionou desde a primeira reunião. Ela sabia o que queria e sabia como conseguir. Eu interpretei isso como competência profissional. Demorei para perceber que eu também estava na lista do que ela queria. O caso começou devagar. Um jantar de trabalho que foi até meia-noite. Uma mensagem tarde da noite com um detalhe do contrato que podia esperar até manhã. Mas ela mandou mesmo assim. Um olhar que durou um segundo a mais do que deveria numa reunião. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia desde o início. E eu escolhi não parar. Essa é a verdade que eu preciso te dizer sem eufemismo. Eu não fui arrastado para aquilo. Eu escolhi entrar. Todo dia eu escolhia de novo. E todo dia eu chegava em casa, olhava para Letícia preparando o jantar ou trabalhando no laptop com os óculos na ponta do nariz. E eu fingia que nada estava acontecendo. 1 ano e meio. Esse foi o tamanho da minha traição. 1 ano e meio escondido, mentindo, construindo uma vida dupla, com a habilidade fria de quem já não sente o peso do que está fazendo. Eu me convencia de que estava infeliz no casamento, que a Letícia e eu havíamos nos afastado, que não era mais a mesma coisa, todas as histórias que um homem fraco conta para si mesmo quando não quer se olhar no espelho. Sabrina pressionou no 18º mês. Eu me lembro do dia com uma clareza que queima. Era uma quinta-feira. A gente tinha saído de uma reunião e ela me puxou para o corredor. Disse, com aquele tom direto dela, que não deixava espaço para interpretação: Gabriel, eu não sou troféu de escritório. Ou você assume esse relacionamento, de verdade, publicamente, ou eu termino. Você me dá uma semana. 1 semana. Eu voltei para casa naquela noite com essa bomba no peito. E o que eu encontrei em casa mudou tudo. Só que não da forma que deveria ter mudado. Letícia tinha preparado um jantar especial. Mesa arrumada, vela acesa, a playlist dela tocando baixinho. Eu estranhei, mas entrei. Tirei o sapato, lavei as mãos. Ela estava diferente, sorrindo de um jeito que eu não via faz tempo. Aquele sorriso largo, de quem guardou um segredo bom por dias. A gente jantou. Ela esperou a sobremesa. Então ela pegou um envelope do bolso da blusa e colocou na minha frente, na mesa. Dentro, uma foto em preto e branco. Demoraram uns 3 segundos para eu entender o que eu estava vendo. Era um ultrassom. Amor, ela disse, e a voz dela estava tremendo de emoção boa, daquele jeito raro que acontece quando a pessoa está tão feliz que o corpo não sabe bem como conter. A gente vai ser pais. Eu segurei o ultrassom, olhei aquela imagem, aquele pontinho branco dentro do escuro, aquela silhueta que ainda não era nada e já era tudo. E o que eu senti naquele momento? Eu vou te dizer o que eu senti. E é a coisa mais feia que eu já confessei na minha vida. Eu senti pânico, não alegria, não emoção. Pânico. Porque naquela mesma semana, Sabrina tinha dado o ultimato. Porque eu já tinha escolhido Sabrina. Porque eu tinha passado 1 ano e meio construindo mentalmente uma saída desse casamento. E agora, aquela saída estava bloqueada por uma foto em preto e branco de 3 centímetros. Letícia esperava que eu a abraçasse, que eu me levantasse da cadeira e a puxasse para mim, que eu chorasse de alegria, ou pelo menos sorrisse daquele jeito que ela conhecia. Eu fiquei sentado, com o ultrassom na mão, e ela percebeu. Eu vi no rosto dela o sorriso começar a tremer nas bordas. Gabriel, você está bem? Eu deveria ter dito que sim, deveria ter guardado aquilo para outro dia, ter fingido alegria, ter ganho tempo. Mas eu era covarde de um jeito específico. Covarde demais para aguentar o próprio peso, não covarde o suficiente para esconder. E então eu ouvi minha própria voz dizer palavras que eu nunca poderei retirar do mundo.
Letícia, eu preciso te falar uma coisa. Eu não te amo mais. Eu quero o divórcio. Eu estou com outra pessoa. A gente não tem mais volta. O silêncio que veio depois daquela frase era diferente de qualquer silêncio que eu já tinha vivido. Era um silêncio com peso físico. Letícia ficou paralisada, não de surpresa histérica, mas do tipo de paralisia que acontece quando o corpo recebe um impacto tão grande que o sistema inteiro simplesmente para de funcionar por alguns segundos enquanto tenta processar. Depois ela falou, com uma voz que eu nunca ouvi dela antes. Fria, controlada, como se ela estivesse falando de dentro de uma câmara de vidro. Gabriel, eu estou grávida. 3 meses. A gente vai ter um filho. Eu sei, eu disse. E até hoje eu não consigo acreditar que eu disse isso. Eu sei, mas isso não muda nada. Eu vou cumprir as obrigações financeiras, pensão, tudo o que for necessário. Mas eu não vou viver uma mentira. Uma mentira. Eu chamei o meu casamento de mentira. O casamento com a mulher que tinha preparado um jantar com vela e playlist para me contar que ia me dar um filho. Letícia ficou me olhando por alguns segundos. Então, com aquela mesma voz de vidro, disse apenas: sai. Agora. Pega as tuas coisas e vai embora. Hoje. Se amanhã você ainda estiver aqui quando a minha família chegar, eu não respondo pelo que acontece. Eu tentei dizer que voltaria no dia seguinte para pegar o resto. Ela repetiu: hoje. Eu peguei uma mala, coloquei o essencial, saí pela porta e fui direto para a casa da Sabrina, que me recebeu com champanhe e aquele sorriso de quem acabou de ganhar uma disputa que ela estava travando há 18 meses. Do lado de fora do apartamento que eu tinha acabado de abandonar, Letícia ficou sozinha na sala, com o jantar na mesa, com a vela acesa, com o ultrassom ainda em cima da toalha de mesa bordada que a mãe dela tinha dado de presente de casamento. Eu não vi ela chorar, mas eu sei que ela chorou. Só depois que eu saí, só quando não havia mais ninguém que a obrigasse a ser forte, ela finalmente se permitiu sentir o tamanho do que eu tinha feito. Eu, naquela noite, dormia na cama da amante, achando que tinha tomado a decisão certa. Era a pior decisão da minha vida, e eu ainda nem sabia. No dia seguinte, quando o sol entrou pela janela do apartamento da Sabrina e eu abri os olhos, a primeira coisa que eu senti não foi alívio. Não foi aquela leveza que eu esperava sentir depois de finalmente ser honesto. Não foi um peso diferente do que eu carregava antes, mais denso, mais opaco, como se a culpa tivesse trocado de roupa durante a noite e aparecido de manhã com uma cara que eu ainda não sabia nomear. Sabrina dormia do meu lado. Eu fiquei olhando para o teto por talvez 20 minutos, sem conseguir me mover, pensando na vela acesa na mesa da sala, na playlist tocando baixinho, no ultrassom em cima da toalha de mesa bordada, em Letícia com a voz de vidro dizendo: sai. Depois eu peguei o celular. Nenhuma mensagem dela, nenhuma ligação. Isso deveria ter me aliviado. Em vez disso, apertou mais. Eu não sabia, ainda não sabia, o que estava acontecendo naquele apartamento sem mim. Mas vou te contar agora, porque eu descobri tudo depois, pedaço por pedaço, ao longo dos meses seguintes, em conversas que eu não merecia ter. Vou te contar como se eu tivesse visto, porque é como eu construí essa cena na minha cabeça com tanta repetição que ela se tornou real para mim. Uma espécie de penitência que eu me imponho sempre que começo a achar que já sofri o suficiente. Na manhã seguinte, a família de Letícia chegou. Primeiro a dona Célia, mãe dela, 62 anos, cabelos brancos bem cuidados. Aquele tipo de mulher pequena que tem uma autoridade enorme, do tipo que faz você se sentar direito na cadeira só de ela entrar no cômodo. Dona Célia tinha me tratado bem durante 5 anos de casamento. Me chamava de filho, me colocava o prato mais cheio na mesa. Nunca soube que eu estava traindo a filha dela durante 1 ano e meio. Quando soube, em uma única noite, de tudo: a traição, o divórcio, a gravidez abandonada, ela entrou no apartamento, viu Letícia de olhos inchados no sofá
E a primeira coisa que fez foi sentar do lado dela, puxar a cabeça da filha para o próprio ombro e ficar em silêncio, sem falar nada, apenas segurar. Depois chegou a Júlia, irmã mais nova de Letícia, 26 anos, aquela energia elétrica de quem ainda acredita que justiça é rápida e barulhenta. Júlia chegou já falando, já com o celular na mão, já com a advogada na agenda. A gente vai processar, a gente vai expor. Eu já falei com uma jornalista que cobre esse tipo de história. A gente pode... Letícia disse. Júlia, para. Paula chegou por último. Melhor amiga de Letícia desde a faculdade. Aquele tipo de amizade que sobrevive a apartamentos diferentes, cidades diferentes, fases diferentes. Paula não disse nada quando chegou. Só abraçou Letícia na porta. E ficou. As 4 mulheres na sala. E eu nem lá para ver o que eu tinha causado. Foi Paula quem disse em voz alta o que todas estavam pensando. Letícia, a gente precisa de um plano. Você não pode deixar ele sair assim sem consequência nenhuma. Você está grávida. Você tem direitos, pensão alimentícia, divisão de bens, indenização por dano moral. Tem advogado especializado nisso. Eu conheço uma mulher que passou por situação parecida e... Letícia levantou a mão. Devagar. Com aquela autoridade quieta que ela tinha, não o tipo de autoridade que grita, o tipo que silencia. Não, ela disse. Nenhuma dessas coisas. Dona Célia perguntou. Filha, como não? Você está com 3 meses de gravidez. Você precisa de estabilidade, você precisa... Mãe, Letícia interrompeu com gentileza, mas com firmeza. Eu tenho meu salário, eu tenho minhas economias, eu tenho a senhora, eu vou ter o suficiente. Pausa. Eu não quero processo, eu não quero expor, eu não quero vingança. Júlia. Letícia, isso não é sobre vingança, é sobre justiça. Júlia. A voz de Letícia não subiu, não precisou. Eu sei a diferença entre as duas coisas, e o que eu quero não é nenhuma das duas. O que eu quero é sumir. Eu quero apagar o nome dele do meu cotidiano. Eu quero que a minha filha cresça sem sentir o cheiro desse ressentimento no ar toda vez que o nome do pai dela aparecer numa conversa. Silêncio na sala. Paula tentou de novo. Mas ele te deve... Se eu cobrar, Letícia disse, ele ainda faz parte da minha vida, mesmo que seja só para pagar, mesmo que seja só para aparecer no depósito bancário todo mês. O nome dele continua existindo no meu dia a dia. Se eu sumir, ele deixa de existir. E eu preciso que ele deixe de existir para eu conseguir respirar direito. Ninguém respondeu. Porque quando a Letícia falava assim, com aquela clareza que não era fria, era só madura demais para a situação que ela estava vivendo, não havia muito o que contestar. Nos dias seguintes, ela tomou decisões com uma velocidade que me assustou quando eu soube, meses depois. Contratou uma advogada, não para processar, para agilizar. Vendeu o apartamento que era dos dois, através de um acordo direto. Metade do valor para o meu advogado, metade para o dela, sem negociação, sem briga, sem demora. Alugou um apartamento pequeno em outra cidade, a cidade onde a Júlia morava, a 4 horas de São Paulo. Se mudou em 2 semanas, não me avisou, não precisava. Quando eu tentei contato pelo celular antigo dela, o número estava fora de serviço. Tinha trocado. Tentei pelo e-mail. Recebi resposta uma única vez. Uma única vez em toda a minha vida, depois daquele jantar, Letícia me respondeu. E eu guardei esse e-mail. Eu ainda tenho esse e-mail salvo num arquivo no meu computador que eu abro de vez em quando começo a me esquecer do tamanho do que eu fiz. Deixa eu te contar o que estava escrito. Ela escreveu: Gabriel, o divórcio será protocolado pela minha advogada. Eu não quero pensão. Não preciso. O bebê vai ser criado por mim. Você abriu mão quando pediu divórcio de uma grávida. Não me procure mais. Se um dia o meu filho quiser te conhecer, ele decide quando for adulto. Nenhuma vírgula a mais. Nenhuma palavra desperdiçada. Letícia não me xingou.
Não me chamou de monstro, de covarde, de traidor, todas as palavras que eu merecia e que eu teria entendido. Ela apenas fechou a porta com uma precisão cirúrgica e colocou a chave no bolso. E-mail enviado. Bloqueado. Eu li aquele e-mail na mesa da cozinha da Sabrina. Sabrina estava atrás de mim, de pé, e disse: "Ótimo, assim fica mais simples para todo mundo." Eu não respondi. Guardei o e-mail. E aquela sensação que eu tinha acordado sentindo naquela manhã, aquele peso denso e opaco, ficou um pouco mais pesado. Mas eu ignorei. De novo, eu era bom nisso. Do outro lado, Letícia estava construindo. É a palavra que eu uso hoje, porque eu entendo agora o que ela estava fazendo naqueles meses. Não sobrevivendo, construindo. Tinha uma diferença enorme entre as duas coisas, e ela sabia qual das duas queria. O apartamento novo era pequeno, 2 quartos. Um dela, um que seria da filha. Ela pintou o quarto da Helena antes mesmo de saber que era menina. Pintou de amarelo suave, que servia para qualquer um. Colocou uma prateleira de madeira que ela mesma montou. Pendurou um móbile de feltro feito pela dona Célia. E continuou trabalhando. Letícia tinha migrado para o trabalho freelance antes mesmo de se mudar. Arquiteta por conta própria. Projetos residenciais, reformas, consultorias de interiores por videoconferência. Reduziu os gastos ao mínimo necessário. Cancelou assinaturas que não precisava. Passou a cozinhar em casa todos os dias. Não por economia obsessiva, por controle. Por precisar sentir que cada centavo que entrava era limpo, era dela, não tinha o meu nome em lugar nenhum. Dona Célia se mudou para um apartamento no mesmo prédio. O andar de baixo. Foi a Júlia quem sugeriu, a Letícia que não quis pedir, e a Dona Célia que simplesmente apareceu com as malas um sábado dizendo: "Eu encontrei um apartamento, assino o contrato segunda-feira." Letícia chorou na porta. Abraçou a mãe sem conseguir falar. E a Dona Célia disse apenas: "Eu não vim te ajudar, eu vim ficar." Havia noites em que Letícia chorava. Eu preciso te dizer isso também, porque seria desonesto da minha parte pintar ela como uma mulher que não sofreu, que virou pedra, que superou na base da força pura. Ela sofreu. Noites inteiras, abraçada no travesseiro, chorando com aquele choro de quem não quer fazer barulho porque tem a mãe no andar de baixo e não quer preocupar. Choro contido, sufocado, que machuca mais do que o choro solto, porque você aperta o sofrimento por dentro enquanto tenta silenciar por fora. Mas de manhã ela levantava, tomava café, colocava a mão na barriga e seguia. Nas consultas de pré-natal, a médica obstetra percebeu cedo que Letícia estava sozinha. Não de um jeito dramático. Letícia não chegava chorando, não chegava desolada. Chegava pontual, com a caderneta em ordem, com as perguntas certas, mas estava sozinha. Sempre sozinha. E a médica, com aquela delicadeza específica de quem aprendeu a ler o que não é dito, perguntou numa consulta do 5º mês: "Letícia, você quer que eu recomende um grupo de apoio? Tem um grupo de mães que criam sozinhas, se encontram toda quinta-feira aqui no posto." Letícia disse: "Eu aceito." Foi nesse grupo que ela conheceu a Luciana, 34 anos, 2 filhos, tinha passado por uma situação parecida 5 anos antes. Luciana não tentou consolar Letícia com frases prontas. Não disse: "Vai melhorar", nem "Você é forte." Disse: "Na primeira quinta-feira que eu vim, eu chorei do começo ao fim. Na segunda, eu chorei só na metade. Na terceira, eu ri uma vez. Não tem regra, tem ritmo." Letícia e Luciana viraram amigas com a rapidez específica das amizades forjadas em dor compartilhada. Aquele tipo de vínculo que não precisa de histórico longo, porque a profundidade vem da honestidade, não do tempo. E a vida de Letícia foi ganhando textura. Reunião do grupo na quinta, pré-natal na terça, trabalho de segunda a sexta. Dona Célia subindo todo dia às 18 horas com alguma coisa feita em casa. Sopa, coxinha, bolo de fubá. Júlia ligando toda domingo.
Paula mandando meme todo dia às 10 da manhã sem falta, porque Paula sabia que uma risada pequena no começo do dia faz diferença. Enquanto isso, eu estava na casa da Sabrina, achando que havia feito a escolha certa, achando que aquela vida nova tinha o cheiro de liberdade. Mas liberdade tem um cheiro específico. E o que eu estava cheirando, eu ainda não sabia, era outra coisa completamente diferente. Eu vou te contar como é viver com alguém que você confundiu com amor. Não é dramático no começo. É exatamente o oposto. É ordinário, é cotidiano, é feito de pequenas coisas que você vai notando devagar, como uma mancha de umidade na parede que você ignora por semanas até o dia que você olha e percebe que ela tomou conta de tudo. Foi assim com a Sabrina. Foi assim comigo dentro daquela casa que eu entrei achando que era o começo de algo e fui descobrindo, semana a semana, que era, na verdade, uma armadilha com cortinas bonitas e cheiro de perfume caro. Os primeiros dias foram o que eu esperava. Sabrina era eficiente até na felicidade. Organizou a casa para me receber, abriu espaço no guarda-roupa, comprou o tipo de café que eu gostava. Apresentou a situação para as pessoas certas com o timing certo. Nos primeiros dias ela era tudo o que tinha me seduzido durante 1 ano e meio. Inteligente, presente, afiada, com aquela energia de quem sempre sabe exatamente o que está fazendo. E eu estava lá, recém-saído de um casamento, recém tendo feito a coisa mais covarde da minha vida, me convencendo de que pelo menos tinha valido a pena. Pelo menos aquilo era real. Demorou 3 meses para a máscara cair. Não caiu de uma vez. Caiu em camadas, como aquelas paredes antigas que você começa a reformar e vai tirando o reboco e descobrindo que embaixo tem outra camada, e embaixo dessa tem outra, e no final você não sabe mais qual é a parede de verdade. A primeira camada caiu quando Sabrina começou a comentar sobre os meus amigos. Eu tinha um grupo de amigos antigos, engenheiros, alguns da faculdade, outros do trabalho. Homens com quem eu jogava futsal na sexta e tomava cerveja depois. Nada extraordinário, nada especial. O tipo de amizade masculina que existe na rotina e que você só percebe o quanto precisa quando ela some. Alguns desses amigos eram próximos também de Letícia. Não porque fossem amigos dela diretamente, mas porque durante 5 anos de casamento você frequenta os mesmos lugares, divide os mesmos churrascos e as pessoas vão se misturando naturalmente. Sabrina começou com comentários pequenos. Aquele seu amigo, o Rafael, ele postou uma foto com a Letícia semana passada. Você não acha estranho? Eu disse que não achava nada, que eram amigos de longa data, que isso era completamente normal. Sabrina disse, eu acho que você deveria manter distância de pessoas que ainda têm contato com ela, por respeito à nossa relação. Eu concordei naquele dia. Achei que era ciúme razoável, do tipo que passa. Não passou. Foi aumentando. Em 2 meses, Sabrina tinha um comentário sobre quase todos os meus amigos próximos. Esse era imaturo, aquele era influência ruim, o outro claramente não respeitava relacionamento sério. E cada comentário vinha embalado naquela voz racional dela, naquele tom de advogada construindo argumento, de forma que parecia sempre que era ela sendo sensata e eu sendo teimoso se discordasse. Eu fui me afastando, primeiro do Rafael, depois do Marcos. Depois do grupo inteiro, com aquela gradação tão suave que eu não percebi que estava acontecendo até o dia que olhei para o celular e não havia mais ninguém para ligar numa sexta à noite. Depois veio o guarda-roupa. Sabrina tinha opiniões muito específicas sobre como um homem bem-sucedido deveria se vestir. As minhas camisas sociais eram sem personalidade. Os meus sapatos eram de executivo de anos 90. O meu estilo geral era, segundo ela, funcional demais, sem sofisticação. Ela foi me levando a lojas aos fins de semana.
não de forma autoritária, de forma sedutora, com aquele entusiasmo de quem está te presenteando com atenção. E fui trocando peça por peça. Gravatas que eu nunca usaria, sapatos que apertavam, blazers que não eram eu, mas que eram o que ela queria que eu fosse. Eu vesti aquelas roupas todas. Me olhei no espelho e não me reconheci. Achei que era modernização. Achei que era crescimento. Depois veio o trabalho. Sabrina tinha a ambição do tipo que não aceita limite alheio. A construtora onde eu era sócio era média, faturamento razoável, projetos regionais, equipe enxuta. Era o que eu tinha construído com 10 anos de esforço e 2 sócios de confiança. Eu me orgulhava daquilo. Não era império, mas era meu. Sabrina chamava de potencial desperdiçado. Dizia que eu poderia ser sócio de uma grande incorporadora se quisesse, que eu ficava pequeno por escolha, que homem com o meu currículo não deveria aceitar ser médio. Médio, ela dizia, como se a palavra tivesse gosto ruim na boca. Eu comecei a me sentir insuficiente dentro da minha própria vida. A construtora que eu tinha levantado com as próprias mãos, que tinha dado trabalho para 40 famílias durante anos, de repente parecia pouco, parecia erro. Eu passei a olhar para os meus sócios, que eram meus amigos de décadas, e enxergar o que Sabrina queria que eu enxergasse. Limitação. Era manipulação. Eu sei disso hoje. Sei com uma clareza que dói, porque é tarde. Mas na época, eu estava dentro. E quando você está dentro, você não vê o formato da armadilha. Você só sente um desconforto difuso, uma insatisfação que não sabe nomear, uma sensação constante de que algo está errado, mas você não consegue apontar onde. A descoberta aconteceu numa terça-feira à noite. Sabrina tinha saído para um jantar de trabalho. Eu estava em casa, no escritório dela, usando o notebook porque o meu estava sem bateria. Precisava de uma caneta. Abri a gaveta da escrivaninha dela. Não encontrei caneta. Encontrei um caderno, capa preta, elástico lateral. O tipo de caderno que parece de anotações profissionais, do tipo que advogados levam em reunião. Eu peguei para ver se tinha caneta presa no elástico. Não tinha. Mas o caderno abriu no meio, e antes de eu fechar, meu olho pegou 3 palavras escritas em letras maiúsculas no topo de uma página. Estratégia, Gabriel. Eu devia ter fechado. Eu sabia que devia ter fechado. Mas existe um tipo de pressentimento físico que vem antes do pensamento. Aquela contração no estômago que o corpo usa quando quer te avisar de algo que a mente ainda não processou. E esse pressentimento me fez abrir o caderno na primeira página, em vez de fechar. O que eu li naquelas páginas desmontou tudo que eu achava que sabia sobre o último ano e meio da minha vida. Era um plano, escrito à mão, com data no começo, 2 anos e 2 meses atrás, 3 meses antes de eu e Sabrina nos conhecermos. Ela tinha planejado antes de me conhecer. Não era um plano reativo. Não era algo que surgiu depois que ela me viu e se interessou. Era uma estratégia anterior, fria, documentada como projeto de trabalho. Tinha fases. A primeira fase era mapeamento. Identificar o perfil, os pontos de entrada, as vulnerabilidades. Ela tinha me escolhido antes de me conhecer, pelo perfil. Sócio de construtora, casado, com sinais de desgaste conjugal, visíveis nas redes sociais, sem filhos ainda. A segunda fase era a aproximação, criar contexto profissional, construir proximidade gradual, estabelecer diferenciação da esposa. A terceira fase era intensificação, aprofundar o vínculo emocional enquanto aumentava o distanciamento conjugal. A quarta fase era pressão, aplicar ultimato em momento calculado para forçar a escolha. Tinha até observações nas margens, frases escritas em letras pequenas como notas de campo. Ele responde bem à admiração intelectual, usar. Ponto fraco, necessidade de validação profissional, explorar.
Letícia é estável demais para criar crise espontânea. Precisará de intervenção externa. Intervenção externa. Ela tinha calculado que Letícia era estável demais para me perder por descuido. Então planejou criar as condições. Eu fiquei paralisado na cadeira por quanto tempo eu não sei dizer. O caderno na mão, as páginas abertas, o apartamento completamente silencioso ao redor de mim. E foi nesse silêncio que eu comecei a remontar os últimos 18 meses com esse caderno como chave. E cada cena que eu remontava encaixava diferente. O jantar, que foi até meia-noite, tinha sido escolhido naquele dia específico, porque Sabrina sabia, pelo meu calendário compartilhado, que Letícia tinha um prazo de projeto e estaria exausta. A mensagem tarde da noite com detalhe de contrato tinha sido calculada para criar familiaridade em horário íntimo. O ultimato tinha sido dado naquela semana específica, não por impulso emocional dela, mas porque ela tinha identificado que eu estava em momento de vulnerabilidade máxima na empresa. E eu tinha achado que era amor. Ouvi a chave na porta às 23 horas. Sabrina entrou, viu o caderno na minha mão e não teve surpresa no rosto. Isso me acertou mais do que qualquer coisa. Ela não ficou surpresa. Ficou calculando. Você não devia ter mexido nas minhas coisas, ela disse. Tom neutro, advogada. Sabrina. Minha voz saiu diferente, rouca. O que é isso? Ela jogou a bolsa no sofá, tirou o casaco, pausou antes de responder. Aquela pausa profissional de quem está escolhendo a estratégia correta de resposta. É o que parece, ela disse finalmente. Uma mulher que sabia o que queria e foi buscar. Você planejou, eu disse, antes de me conhecer. Você planejou cada passo. Gabriel. Ela se sentou na poltrona do lado oposto. Cruzou as pernas. Me olhou com aquela calma que agora eu via pelo que era. Não serenidade, controle. As mulheres que chegam onde querem chegar planejam. As que ficam esperando que aconteça, ficam esperando para sempre. Eu não tenho vergonha disso. E a Letícia? A voz falhou aqui. Pela primeira vez em meses, o nome dela saiu da minha boca com peso real. Você sabe o que você fez. Eu pedi divórcio de uma grávida. A minha esposa estava grávida de 3 meses quando eu saí, por causa de um plano seu. Sabrina não desviou o olhar. Ela teria descoberto a traição de qualquer forma eventualmente. Eu apenas acelerei o processo. O acelerou destruindo uma família. Famílias se destroem sozinhas, ela disse. Eu só passei perto quando já estava caindo. Eu me levantei. Não gritei. Não quebrei nada. Fui para o quarto, peguei a mala que ainda não tinha desfeito completamente, como se alguma parte de mim nunca tivesse certeza de que aquilo era para ficar. E comecei a colocar roupa dentro. Sabrina ficou na poltrona. Não me seguiu. Não suplicou. Apenas disse, quando eu passei pela sala com a mala na mão, você vai voltar. Você sempre volta para onde se sente visto. Eu saí sem responder. Fui para um hotel naquela noite. Paguei com um cartão de crédito um quarto pequeno com cheiro de ar-condicionado antigo e fiquei sentado na beira da cama por horas, sem dormir, remontando cada cena, cada escolha, cada mentira que eu tinha me contado e pensando na Letícia. No apartamento que estava vendido, no número que estava fora de serviço, no e-mail que estava bloqueado. Nela em algum lugar que eu não sabia, grávida de quanto tempo agora? 6 meses. Criando a minha filha sozinha, sem saber que o homem que tinha destruído a vida dela tinha sido peça de um jogo que nenhum dos dois escolheu jogar. Só que ela não tinha escolhido nada. Eu tinha escolhido a Sabrina, tinha escolhido acreditar. Tinha escolhido me afastar. Tinha escolhido sair pela porta com uma mala enquanto ela ficava com o ultrassom na mão. O caderno de Sabrina explicava a manipulação, mas não me absolvia, porque manipulação precisa de alguém disposto a ser manipulado, e eu tinha sido o voluntário mais conveniente que ela poderia ter encontrado.
Liguei o notebook. Digitei o nome de Letícia no buscador. Não apareceu nada novo. Perfil das redes sociais estava privado. Quando tinha ficado privado, eu não sabia, porque faz meses que eu não acessava. Tentei o e-mail, bloqueado ainda. Tentei o número antigo, fora de serviço ainda. Ela tinha sumido de verdade, com a precisão que ela colocava em tudo, com aquela competência silenciosa que eu tinha convivido por 5 anos, sem entender o tamanho do que significava. E eu estava num quarto de hotel, com cheiro de ar-condicionado antigo, sem amigos, sem casa, sem casamento, sem a mulher que tinha planejado enganar e sem a mulher que tinha sido enganada junto comigo, com apenas o peso de tudo que eu tinha feito. E pela primeira vez, desde aquela noite do jantar, eu não tinha mais nenhuma mentira para contar para mim mesmo que tornasse aquilo suportável. Você já teve aquela sensação de acordar num quarto desconhecido e levar alguns segundos para lembrar quem você é? Não onde você está, quem você é. Eu tive essa sensação todas as manhãs durante semanas, naquele hotel pequeno com cheiro de ar-condicionado antigo. Abria os olhos, via o teto bege e precisava de alguns segundos para remontar. Gabriel, 36 anos, engenheiro, sócio de construtora, ex-marido, pai de uma filha que ainda não tinha nascido e que provavelmente nunca ia me conhecer. Era assim que eu começava cada dia. Fiquei no hotel por 2 semanas antes de alugar um apartamento pequeno. Um quarto, sala, cozinha integrada, no mesmo bairro onde eu sempre trabalhei. Não decorei. Coloquei uma cama, uma mesa, 2 cadeiras, uma cafeteira. Não precisava de mais, porque não havia ninguém para receber e eu não tinha mais a menor vontade de construir aparência de vida organizada, quando por dentro tudo estava desmontado. Foi o meu terapeuta quem sugeriu o nome de depressão. Não de forma dramática. Foi numa sessão do 3º mês, quando ele perguntou como eu estava dormindo, e eu disse que não sabia bem, que às vezes dormia 12 horas e outras ficava acordado até às 4 da manhã, olhando para o teto. E ele fez mais algumas perguntas e disse com aquela calma clínica dele: Gabriel, o que você está descrevendo tem nome, e ter nome ajuda a tratar. Eu não tinha ido à terapia por vontade própria. Tinha ido porque num dia eu percebi que estava no canteiro de obras, dando instrução para um pedreiro, e no meio da frase esqueci o que estava dizendo. Fiquei parado. O pedreiro me olhando. Eu olhando para o nada. Por quanto tempo, eu não sei. O sócio Henrique me chamou de lado e disse: Gabriel, você precisa de ajuda. Não é fraqueza, é necessidade. Fui na semana seguinte. A terapia foi o que salvou o que restava de mim naqueles meses. Não de forma rápida, não de forma linear. Foi lenta, foi desconfortável, foi cheia de sessões em que eu saía mais pesado do que entrei, porque o terapeuta tinha feito as perguntas certas e as respostas tinham revelado coisas que eu preferia não saber sobre mim mesmo. Mas foi real. Foi o único lugar onde eu não podia mentir, porque o terapeuta não aceitava as versões convenientes da história. Ele ficava em silêncio quando eu tentava me absolver rápido demais, e esse silêncio era mais incômodo do que qualquer acusação. Eu aprendi coisas sobre mim naquele consultório que eu nunca tinha parado para olhar de frente, que eu tinha confundido admiração com amor a vida inteira, que eu buscava validação externa de um jeito que me tornava vulnerável a exatamente o tipo de pessoa que a Sabrina era. Que o meu distanciamento do casamento não tinha sido causado pelo trabalho. O trabalho tinha sido o pretexto. A causa era o meu medo de intimidade real, daquele tipo de intimidade que a Letícia oferecia e que eu não sabia receber, porque recebi nunca ninguém que me amasse dessa forma, sem querer nada em troca. Cada sessão era uma camada a menos de auto-engano. E embaixo de cada camada tinha a mesma coisa. O ultrassom na mesa, a vela acesa, a voz de Letícia dizendo: sai,
No segundo mês, fora da casa de Sabrina, tentei contato com a família de Letícia. Liguei para Dona Célia. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando, ou como se o número ainda estivesse salvo. Disse meu nome. Houve uma pausa de 2 segundos, densa, e depois a voz dela, aquela voz pequena com autoridade enorme, disse apenas: Gabriel, perdeu, não ligue mais. E desligou, não com raiva, com finitude, como quem fecha uma torneira que não precisava mais estar aberta. Liguei para Júlia no dia seguinte. Júlia atendeu e antes que eu terminasse de explicar, ela disse: Eu sei quem é. A minha irmã não quer falar com você. Se você se arrependeu de verdade, começa respeitando a decisão dela. Pausa. E se ligar de novo, eu bloqueio. Desligou. Tentei a Paula. Não atendeu. Mandei mensagem, leitura, sem resposta. Eu tinha queimado cada ponte com tanto cuidado que não havia sobrado nem a madeira. Foi então que eu decidi escrever a carta. Não foi decisão rápida. Fiquei 2 dias pensando no formato, no tom, no que eu queria dizer e no que eu não tinha direito de pedir. Esse segundo ponto era o mais difícil. Eu queria tantas coisas. Queria perdão, queria uma chance, queria que ela soubesse sobre o caderno de Sabrina, sobre a manipulação, como se isso pudesse redistribuir parte da culpa. Mas toda vez que eu escrevia uma frase com esse objetivo, eu relia e sentia o quanto era covarde. Usar a manipulação de Sabrina como atenuante era continuar sendo o mesmo homem que sempre encontrava uma versão da história em que era menos culpado do que era. Então, eu escrevi diferente. 3 páginas, manuscritas, sem computador, sem impressão. Porque carta manuscrita não tem backspace, não tem desfazer. Cada palavra que você coloca no papel fica lá com toda a sua imperfeição. E é isso que faz ela ser verdadeira. Contei o caderno, contei a manipulação, contei a depressão, contei a terapia, não como justificativa, como informação, como o conjunto de fatos que compunham o que eu era e o que eu tinha feito, sem edição conveniente. E no final, escrevi a única coisa que eu achava que tinha direito de pedir: não perdão. Escrevi explicitamente que não estava pedindo perdão, porque perdão era cobrar algo dela, e eu já tinha tomado o suficiente. Pedi apenas uma coisa: se a Helena um dia quisesse me conhecer, que ela soubesse que o pai se arrependeu. E se Letícia me permitisse, apenas se quisesse, sem obrigação nenhuma, estar presente no dia em que a filha nascesse. Não para ficar, não para reivindicar, só para ver ela respirar pela primeira vez. Se não, eu não iria. Mas eu queria ter perguntado. Mandei para o endereço da Dona Célia. O único endereço que eu ainda tinha, encontrado pelo LinkedIn dela. Com um bilhete por fora, pedindo que repassasse para Letícia quando achasse o momento certo. Depois disso, eu esperei, sem expectativa real. Continuei a terapia, continuei trabalhando, mal, com metade da concentração, mas continuei. Continuei no apartamento vazio com a cafeteira e as 2 cadeiras. Semanas sem resposta. 1 mês. 2. Nada. Eu não sabia, e só descobri muito depois, que Dona Célia tinha recebido a carta, lido, dobrado com cuidado e guardado numa gaveta. Não por malícia, por proteção. Ela avaliou que Letícia estava no momento mais frágil da gravidez e que abrir aquela carta cedo demais poderia desestabilizar o que a filha estava construindo com tanto esforço. Dona Célia decidiu que entregaria depois do parto, que a Letícia tomaria a decisão com a cabeça mais fria e a vida mais assentada. O que eu não sabia também é que, do outro lado, Letícia tinha chegado nos 7 meses de gravidez com uma vida que funcionava. Não perfeita. Nenhuma vida é perfeita, mas real. Trabalhava de casa todos os dias. Tinha rotina, tinha renda, tinha a Dona Célia no andar de baixo e a Luciana na quinta-feira.
A barriga grande, a Helena se mexendo, os chutes que Letícia descrevia para as amigas do grupo com um sorriso que misturava cansaço e deslumbramento. Numa dessas quintas-feiras, Letícia confessou algo para Luciana que ficou gravado, porque Luciana me contou depois, meses depois, com a permissão de Letícia. Disse: Luciana, eu não sei o que eu vou fazer na sala de parto. Eu nunca imaginei dar à luz sem o pai da minha filha ao lado. Eu sei que não preciso dele, mas eu ia querer alguém segurando a minha mão que amasse a Helena tanto quanto eu amo. Luciana respondeu: Amor não se cobra, amor se escolhe. E tem muita gente que escolhe amar a Helena, sua mãe, sua irmã, eu. Você não vai estar sozinha. Letícia abraçou Luciana e chorou. Não era choro de fraqueza. Era choro de quem finalmente admite em voz alta algo que estava guardando faz tempo. Ela sentia falta do pai da filha, não do Gabriel. Ela era precisa nisso, até consigo mesma. Não saudade de mim, saudade do conceito, do pai, da mão que deveria segurar a dela na sala de parto porque amava a criança que estava nascendo. Essa distinção era importante. Ela não me queria de volta. Ela queria que a filha tivesse o que merecia ter. Eu não sabia de nada disso. O que eu sabia era que o tempo estava passando e a filha ia nascer. E eu não sabia onde, não sabia quando, não sabia nada. E uma tarde, depois de uma sessão de terapia, em que o terapeuta me perguntou o que eu faria se eu soubesse onde ela estava, eu percebi que a resposta era clara. Eu apareceria. Não para cobrar, não para interferir, não para me impor, apenas para estar disponível. Para deixar que ela decidisse com a minha presença física como opção real, não como abstração numa carta que talvez nunca tivesse chegado. Contratei um detetive particular. Eu sei como isso soa. Eu sei que sou invasivo, que sou obsessivo, que soa como o tipo de coisa que um homem controlador faz. Mas eu não era controlador. Eu era desesperado, e existe uma diferença, embora eu entenda que de fora pareçam iguais. Fui claro com o detetive. Eu não queria interferir na vida dela. Queria saber que ela estava bem. Queria saber onde a filha ia nascer. E se ela não me quisesse lá, eu ficava na calçada do hospital e voltava para casa. O detetive levou 1 mês. Me entregou um relatório numa tarde de terça-feira. Eu abri sentado na mesa do apartamento vazio. Letícia morava em outra cidade, a 4 horas de São Paulo. Trabalhava como freelance. Vivia com a mãe no mesmo prédio. Estava bem. Estava com 8 meses e meio de gravidez. Previsão de parto aproximada, 20 de abril. Hospital Público São Marcos. Eu fechei o relatório. Fiquei olhando para o nome do hospital escrito em fonte Arial, 12 por talvez 10 minutos. Depois comecei a chorar. Não o choro contido das primeiras semanas. O choro fundo, de barriga, do tipo que você não controla e que vem de um lugar que fica quieto por meses e de repente não aguenta mais ficar. Chorei pelo ultrassom na mesa, pela vela apagada, pelo e-mail bloqueado, pelos 8 meses que eu não tinha estado lá, pelos chutes que eu não tinha sentido com a mão na barriga, por cada consulta de pré-natal que ela foi sozinha com a caderneta em ordem e as perguntas certas. Quando o choro passou, sequei o rosto. Abri o computador, reservei uma passagem, reservei um hotel a 500 metros do Hospital São Marcos e decidi. Eu ia estar lá no dia 20 de abril. Se ela me mandasse embora, eu ia embora. Se ela me deixasse entrar, eu entrava, mas eu ia estar lá. Porque ser pai não começa quando é conveniente, começa quando é necessário. E eu estava 8 meses atrasado. Não podia atrasar mais um dia. 3 semanas antes do parto, eu estava no apartamento vazio contando dias. Não de forma poética, de forma literal. Eu tinha um calendário impresso colado na parede da cozinha, ao lado da cafeteira. E toda manhã eu riscava o dia anterior com uma caneta preta. Era o único ritual que eu tinha criado naquele período, porque precisava de alguma coisa concreta para segurar.
alguma coisa que provasse que o tempo estava de fato passando e que o dia 20 de abril estava chegando. Sem o calendário, os dias se misturavam. Todos iguais, todos longos, todos com o mesmo teto bege e o mesmo silêncio de apartamento de homem que mora sozinho e não fez questão de tornar aquilo um lar. Do outro lado, sem que eu soubesse, Letícia estava vivendo as últimas semanas de gravidez com aquela mistura específica de exaustão e plenitude que só quem esteve grávida no final consegue descrever direito. A barriga enorme, o sono difícil, a Helena chutando em horários inconvenientes, as costas doendo de um jeito que não aliviava em nenhuma posição. Mas também a roupa lavadinha dobrada na gaveta do quarto amarelo, o móbile de feltro da dona Célia girando devagar quando a janela ficava entreaberta. A lista de músicas que Letícia tinha montado para tocar durante o trabalho de parto, músicas calmas, instrumentais, que ela tinha pesquisado em fóruns de mães e selecionado com o mesmo cuidado que colocava nos projetos de arquitetura. Ela estava se preparando, sozinha, com competência e amor em cada detalhe. Foi numa tarde de quinta-feira, dia de grupo de apoio, que Dona Célia apareceu no apartamento da filha antes do horário de sempre. Trazia um pote de canja e um semblante diferente. Letícia percebeu na hora. A mãe tinha aquele jeito específico de entrar num cômodo quando estava carregando algo pesado por dentro. Os ombros ligeiramente diferentes, o sorriso 1 milímetro menos solto que o normal. Sentaram na cozinha. Dona Célia serviu a canja. Elas comeram em silêncio por alguns minutos. O tipo de silêncio confortável que só existe entre mãe e filha, que já passaram por muita coisa juntas e não precisam preencher o ar com palavras para se sentir acompanhadas. Então Dona Célia colocou a colher no prato. Abriu a bolsa que estava pendurada na cadeira. Tirou um envelope. Letícia olhou para o envelope sem tocar. Reconheceu a caligrafia antes de qualquer outra coisa. Aquelas letras médias, levemente inclinadas para a direita, que ela tinha lido em bilhetes, em cartões de aniversário, em post-its colados na geladeira durante 5 anos de casamento. A mão parou no ar por um segundo, antes de pousar de volta na beira da mesa. "Mãe", ela disse, com uma voz que eu imagino que estava tentando ser neutra e não estava conseguindo completamente. "Quando você recebeu isso?" Dona Célia não desviou o olhar. "Faz meses?" "Meses. Eu guardei porque não era a hora. Agora é." Pausa. "Eu li, filha. Eu precisava ler antes de decidir se entregava. Desculpa por isso, mas eu não me arrependo." Letícia ficou olhando para a mãe. Dona Célia continuou. "Eu te ensinei que a gente toma decisão com informação, não com ressentimento. Você tem o direito de entrar naquela sala de parto sabendo de tudo que existe para saber. O que você faz com essa informação é só seu. Eu confio na sua decisão. Sempre confiei." Levantou. Pegou a bolsa. Deu um beijo na cabeça da filha. Demorado, daquele jeito de mãe que coloca anos de amor num gesto de 3 segundos. E saiu. Letícia ficou sozinha na cozinha com o envelope na mesa e a canja esfriando no prato. Eu imagino aquela cena com detalhes que eu não vi, mas que construí ao longo do tempo. A luz da tarde entrando pela janela da cozinha, o móbile do quarto da Helena girando lá no fundo com a porta entreaberta, o cheiro de canja ainda no ar, e Letícia, de 8 meses e meio de gravidez, sentada numa cadeira de madeira, olhando para um envelope com a minha caligrafia, como se aquilo fosse uma porta que ela não sabia ainda se queria abrir. Ela não abriu naquele momento. Levantou. Guardou o envelope em cima da geladeira. Foi para o grupo de apoio. Voltou. Tomou banho, jantou. Deu boa noite para Dona Célia pelo interfone. Deitou. Não dormiu. Às 2 da madrugada ela estava sentada no sofá com o abajur aceso, a barriga enorme apoiada nos braços, o envelope na mão. Fez chá. Voltou para o sofá. Ficou olhando mais um pouco. Comeu um biscoito que estava no armário. Daqueles de maisena que a Dona Célia comprava porque dizia que era o biscoito da serenidade,
o que não fazia sentido nenhum, e por isso mesmo fazia todo sentido. Então abriu. 3 páginas, manuscritas, letra média inclinada para a direita, a mesma de sempre, mas diferente em alguma coisa que não era a forma das letras. Era a pressão. Dava para sentir que cada palavra tinha sido escrita com peso, como se a caneta tivesse carregando mais do que tinta. Eu tinha contado tudo. O caderno de Sabrina, as fases escritas à mão, a estratégia fria documentada como projeto de trabalho, a descoberta naquela terça-feira com o apartamento em silêncio, a confrontação, a saída, o hotel com cheiro de ar-condicionado antigo, o apartamento vazio com a cama e as 2 cadeiras, a terapia, as sessões em que eu tinha aprendido coisas sobre mim mesmo que eu preferia não saber, mas precisava. A depressão com nome, as tentativas bloqueadas de contato, a carta como último recurso honesto. E no final, as únicas palavras que eu achava que tinha direito de escrever. Letícia, eu não peço perdão. Perdão seria cobrar algo de você, e eu já tomei o suficiente. Eu só peço uma coisa. Se a Helena um dia quiser me conhecer, que ela saiba que o pai se arrependeu de verdade, não de boca, de dentro. E se você me permitir, apenas se quiser e sem nenhuma obrigação, eu gostaria de estar presente no dia em que ela nascer. Não para ficar, não para reivindicar direito nenhum, só para ver ela respirar pela primeira vez. Se você disser não, eu não apareço. Se disser sim, eu apareço e vou embora depois. A decisão é toda sua, sempre foi. Letícia dobrou a carta, com cuidado. Como se o papel fosse frágil, ou como se ela precisasse de algo para fazer com as mãos enquanto processava. Passou a mão na barriga. A Helena se mexeu, um chute pequeno, do tipo que ela dava quando Letícia ficava muito quieta por muito tempo, como se quisesse lembrar que estava ali. E então Letícia fez o que eu nunca esperaria que ela fizesse. Ela falou em voz alta. Baixinho, no silêncio do apartamento às 2 da madrugada, com o abajur aceso e o chá esfriando na mesa, ela falou com a filha que ainda não tinha nascido. Filha, ela disse, o seu pai escreveu uma carta. Ele conta que foi manipulado por uma mulher que planejou tudo, que se arrependeu, que quer estar na sala de parto quando você nascer. Eu não sei o que fazer com isso. Se eu deixar ele entrar, ele volta para minha vida. E isso dói. Ainda dói. Mas se eu não deixar, eu tiro de você a chance de ter um pai desde o minuto 0. E isso também dói. Não de um jeito diferente. Dói do mesmo tamanho, só em lugar diferente. A Helena se mexeu de novo. Letícia passou mais tempo assim. Mão na barriga, olhos no teto, contando as mexidas da filha como se cada uma fosse uma sílaba de uma resposta que o corpo de dentro soubesse dar, mas ela ainda não soubesse traduzir. Passou 3 dias dessa forma. 3 dias em que ela trabalhou, comeu, dormiu, foi à consulta de pré-natal, tomou os remédios, tudo funcionando por fora com a normalidade competente que ela tinha construído. Mas por dentro, processando, pesando, com aquela precisão de arquiteta que não decide estrutura nenhuma antes de calcular carga. No 4º dia ela acordou, tomou café, ficou em silêncio por alguns minutos, olhando pela janela da cozinha. O mesmo lugar onde o envelope tinha ficado na mesa 2 dias antes. Então pegou o celular, abriu uma mensagem nova, digitou o número que estava no final da carta, escreveu 2 linhas. Só 2 linhas, sem saudação, sem nome, sem explicação longa, porque Letícia nunca desperdiçou palavra quando o essencial cabia em menos. Gabriel, eu vou entrar em trabalho de parto em algumas semanas. Se você quer estar lá, o hospital é o São Marcos. Eu não garanto que vou deixar você entrar na sala, mas eu não vou te barrar na porta. Decide com a sua consciência. Letícia, enviou. Colocou o celular na mesa. Voltou para o café. Do meu lado, o celular vibrou às 7h42 da manhã. Eu estava acordado. Eu acordava cedo naquele período, porque o sono nunca ia além das 6. Não importava a que horas eu tivesse deitado.
Vi a notificação de número desconhecido. Abri. Li 2 vezes, 3 vezes, 4. Fiquei sentado na beira da cama com o celular na mão, por quanto tempo eu não sei calcular. Depois eu comecei a chorar. Não o choro de desespero das primeiras semanas, não o choro de culpa das sessões de terapia. Era um choro diferente, mais limpo, mais fundo, do tipo que vem quando você recebe algo que não acreditava mais que podia receber. Ela não tinha dito sim, não tinha dito que me perdoava, não tinha aberto nenhuma porta que eu não tivesse o direito de querer abrir. Tinha apenas dito, eu não vou te barrar, decide com a sua consciência, e eu decidi na mesma hora. Respondi apenas, eu vou estar lá, obrigado. 3 palavras, porque qualquer coisa a mais seria demais. Porque ela tinha me dado exatamente o tamanho do espaço que eu merecia. Pequeno, cauteloso, com as bordas todas bem definidas. E eu não ia tentar alargar nenhuma borda com palavra a mais. Fechei o celular. Fui até a cozinha. Olhei para o calendário na parede. Risquei o dia com a caneta preta como sempre. E pela primeira vez em meses, quando eu terminei de riscar e olhei para os dias que faltavam, o que eu senti não foi o peso dos dias passando. Foi a leveza de saber que o dia 20 de abril tinha se tornado a coisa mais importante da minha vida. E que dessa vez eu não ia fugir dele. Eu não dormi na noite do dia 19 de abril. Não por ansiedade do tipo nervoso, agitado, que te faz virar na cama e checar o celular a cada 20 minutos. Foi uma insônia quieta, daquelas em que você fica deitado com os olhos abertos no escuro e a cabeça não corre. Ela simplesmente fica acordada, presente, como se o corpo inteiro soubesse que o que estava chegando era grande demais para ser recebido dormindo. Eu estava no hotel a 500 metros do Hospital São Marcos desde o dia 17. Tinha chegado 2 dias antes porque não conseguia ficar no apartamento vazio em São Paulo, sabendo que ela estava a 4 horas e que qualquer coisa podia acontecer antes do dia 20. A mala era pequena, 3 dias de roupa, nécessaire, o diário onde eu escrevia todas as noites desde que comecei a terapia. Nada mais. Eu não sabia quanto tempo ficaria, não sabia se sairia do hospital como pai presente ou como o homem que foi educadamente dispensado na porta. Às 5 da manhã eu desisti de dormir. Levantei, fiz o café da máquina do quarto, daquele café de sachê que não tem gosto de nada, mas serve para ter algo quente nas mãos. Fui até a janela. O hospital estava visível dali, a fachada iluminada, a entrada da emergência com a luz vermelha acesa, uma ambulância parada no acesso lateral. Eu fiquei olhando por um tempo sem pensar em nada específico, apenas olhando. Às 7h18 da manhã, o celular vibrou. Era um número que eu não tinha salvo, mas reconheci o código de área, a cidade onde Letícia morava agora, onde eu estava agora. Atendi no segundo toque. Era uma enfermeira do Hospital São Marcos. Voz profissional, direta, sem drama. O senhor é Gabriel Rezende? A paciente Letícia Rezende entrou em trabalho de parto esta manhã. Ela deixou instrução no prontuário para que o senhor fosse avisado quando chegasse ao hospital. Eu segurei o celular com as 2 mãos sem perceber. Ela está bem? Está bem. Trabalho de parto normal, ainda em fase inicial. O senhor pode vir quando quiser. Desliguei. Peguei o casaco. Saí sem café, sem nada. Andei os 500 metros em passo rápido com o ar da manhã frio na cara e o coração batendo num ritmo que eu não reconhecia como meu. Na entrada do hospital, parei. Dona Célia estava sentada num banco da recepção com a bolsa no colo e um copo de café da máquina nas mãos. Ela me viu entrar. Ficamos nos olhando por 2 segundos. A mãe da mulher que eu tinha destruído e o homem que tinha destruído. Não havia raiva no rosto dela naquele momento. Havia algo mais cansado e mais sábio do que raiva. Havia avaliação. Ela me olhou do jeito que as mães olham quando estão decidindo o tamanho do espaço que uma pessoa merece ocupar.
Então apontou para uma cadeira na sala de espera. Sentei, sem falar nada, sem pedir explicação, sem tentar conversa, sem tentar nada. Sentei e fiquei. A espera durou 3 horas. 3 horas num plástico duro de sala de espera de hospital público, com o cheiro específico de antisséptico e café ruim misturados, com o barulho de corredor, carrinho de medicamento, passos rápidos de enfermagem, chamada no alto-falante, porta abrindo e fechando. Eu fiquei sentado com as mãos entreladas olhando para o chão na maior parte do tempo. Júlia chegou depois de 1 hora. Me viu. Não falou. Sentou do outro lado da sala. Paula chegou logo depois. Olhou para mim por 3 segundos. Sentou ao lado da Júlia. Nenhuma das 3 me dirigiu palavra. Não foi hostilidade. Foi fronteira. Elas tinham vindo para Letícia. Eu estava ali por permissão dela, não por direito reconhecido por ninguém mais. Ao meio-dia, uma enfermeira saiu pelo corredor com passo acelerado e veio na minha direção. Senhor Gabriel? Levantei antes de ela terminar de falar. O trabalho de parto acelerou. Ela pediu para chamar o senhor. Eu ouvi Dona Célia levantar atrás de mim ao mesmo tempo. A enfermeira olhou para as duas. Ela pediu os 2. Entramos no corredor. Eu e Dona Célia lado a lado, sem falar, andando no mesmo passo, separados por 30 centímetros de silêncio carregado. A enfermeira abriu a porta do pré-parto. Eu parei no vão da porta. Letícia estava na cama com o cabelo colado de suor na testa, o rosto vermelho, os olhos semicerrados entre uma contração e outra. Havia um monitor cardíaco piscando verde ao lado da cama, uma sonda no braço. A mão esquerda apertando a grade lateral da maca. Ela era a coisa mais corajosa que eu já vi na minha vida inteira. E eu fiquei parado naquela porta, entendendo isso com uma clareza que dói até hoje. Ela abriu os olhos, me viu. Senta ali, ela disse. Voz rouca, curta, apontou para a cadeira ao lado da cama. Não fala nada. Sentei. Fiquei em silêncio. A contração chegou. Eu vi o rosto dela mudar, a mandíbula fechar, a respiração virar técnica, controlada, o corpo inteiro se concentrando num único ponto. Ela gemeu baixo e então, sem olhar para mim, sem decisão consciente aparente, ela estendeu a mão direita. Eu peguei. Ela apertou com uma força que eu não esperava. Segurei de volta. Fiquei firme. Quando a contração passou, a mão soltou. Voltou para o lugar. Silêncio. Segunda contração. Mão estendida de novo. Peguei de novo. Segurei de novo. Quando passou, soltou de novo. Não falamos nada nesse tempo. Não havia nada a dizer que não fosse menor do que aquele gesto repetido. Ela estendendo a mão. Eu segurando. Ela soltando quando passava. Era o contrato mais honesto que a gente tinha feito em anos. 1 hora depois, a médica entrou e avaliou. Está na hora. Vamos para a sala de parto. Olhou para mim e para Dona Célia. Quem entra com ela? Letícia olhou para a mãe. Olhou para mim. Uma pausa de talvez 4 segundos, mas eu contei cada um. Os 2, ela disse. Dona Célia chorou em silêncio na mesma hora. Eu segurei o que podia segurar e não consegui. Os olhos encheram antes que eu pudesse fazer alguma coisa a respeito. Na sala de parto, a luz era mais forte, mais branca, o ambiente todo de aço e plástico e eficiência. Letícia foi transferida para a maca de parto. Eu fiquei do lado direito. Dona Célia do lado esquerdo. A médica e 2 enfermeiras se posicionaram. E então começou de verdade. Eu não vou te descrever o parto com detalhes clínicos, porque não é isso que importa. O que importa é o que eu senti estando naquele lado da maca pela primeira vez, segurando a mão direita de Letícia enquanto ela fazia a coisa mais fisicamente difícil que um ser humano pode fazer, ouvindo a médica guiar, sentindo a pressão da mão dela aumentar a cada força, vendo no rosto dela uma determinação que não tinha nome adequado em português ou em qualquer outro idioma que eu conheça.
Entre duas contrações, no intervalo de silêncio em que ela estava de olhos fechados, descansando 30 segundos, eu me inclinei levemente, perto do ouvido dela. Baixinho, tão baixinho que só ela podia ouvir no barulho branco daquela sala. Eu te amo. Ela não respondeu. Não abriu os olhos, mas eu vi algo passar pelo rosto dela. Não concordância, não perdão, não abertura imediata. Algo mais contido e mais honesto do que qualquer uma dessas coisas. Como se as palavras tivessem chegado num lugar que ainda existia, que ela não tinha conseguido ou não tinha querido fechar completamente, e esse lugar tivesse reconhecido o que ouviu sem saber ainda o que fazer com isso. Então a última contração chegou. Ela fez força. A médica disse, mais uma, Letícia, mais uma. Ela fez mais uma. Helena nasceu às 14h23. O choro foi imediato, alto, irritado, vigoroso. O choro de alguém que chegou no mundo com opinião. A médica a colocou no peito de Letícia antes mesmo de cortar o cordão. Letícia olhou para a filha e fez um som que eu nunca ouvi de nenhuma pessoa. Não era choro, não era riso, eram os dois ao mesmo tempo misturados com exaustão e com um amor tão físico que preencheu a sala inteira. Eu olhei para Helena, cabelo escuro, molhado, rosto rosado, punhos fechados, olhinhos franzidos contra a luz. Perfeita. Completamente, absolutamente perfeita. E completamente, absolutamente minha filha. Não por direito, não por papel, mas pela biologia irreversível de ter estado naquele rosto, o formato do meu nariz e a testa da Letícia juntos num ser novo que ainda não tinha nem 15 segundos de vida. Depois que enxugaram a Helena e fizeram os primeiros procedimentos, a médica olhou para mim. O pai quer cortar o cordão? Eu olhei para Letícia. Ela hesitou. Eu vi a hesitação. Não vou fingir que não vi. 2 segundos. 3. Depois disse, com a voz ainda rouca de tudo que tinha passado. Ele pode. A tesoura era cirúrgica, fria, precisa. Eu cortei o cordão que ligava a Helena à mãe, com as mãos levemente trêmulas e o coração batendo num ritmo que provavelmente apareceria num eletrocardiograma como evidência de alguma coisa. Quando a equipe saiu e a sala ficou mais quieta, eu peguei a mão de Letícia de novo, não porque ela tinha estendido, porque eu precisava. Ela deixou. Olhei para ela com a Helena no peito e disse, em voz normal agora, sem sussurro, Letícia, eu te amo. Eu sei que não mereço resposta, mas eu precisava dizer. Ela ficou me olhando por alguns segundos. Depois olhou para Helena. Depois voltou para mim e disse, com aquela voz de quem pesou cada palavra antes de soltar. Gabriel, eu ouvi você, e eu vou responder quando eu souber o que eu sinto. Agora, eu só sei uma coisa. Você está aqui. E por enquanto, isso é suficiente. Por enquanto. 2 palavras que carregavam tudo. A abertura e o limite, a possibilidade e a cautela, o começo tímido de algo que eu não merecia e que ela ainda não sabia se ia conceder. Por enquanto, era mais do que eu tinha chegado esperando receber. E era exatamente o tamanho certo do que eu tinha direito de pegar. Os meses seguintes me ensinaram o que paternidade significa quando você não tem direito adquirido a ela. Não é abstrato. É concreto, é físico, é feito de gestos pequenos e de escolhas repetidas todos os dias, sem plateia e sem recompensa imediata. É acordar às 4 da manhã num apartamento que não é o seu, chegar na casa dela sem ser convidado para ficar, trocar fralda no escuro sem ligar a luz forte para não acordar Helena completamente e depois ir embora. Voltar para o apartamento vazio, dormir 3 horas, acordar, repetir. Era isso que eu fazia. 2 visitas por semana, combinadas com antecedência, sempre dentro do horário que Letícia estabelecia. Ela tinha criado uma estrutura e eu respeitava cada milímetro dessa estrutura como se fosse lei constitucional. Porque era,
Era a constituição do espaço que ela tinha aceitado me dar, e eu sabia que qualquer passo fora da linha era passo de volta para a estaca zero. Letícia observava tudo. Eu sentia o olhar dela mesmo quando ela estava de costas lavando louça ou trabalhando no notebook na mesa da sala. Não era desconfiança hostil, era avaliação honesta. Ela estava construindo um banco de dados sobre quem eu tinha me tornado. E cada visita era um dado novo, e ela não ia tirar conclusão antes de ter amostra suficiente. Eu entendia isso. Era o mínimo que eu merecia. Nas primeiras semanas, as visitas eram formais. Eu chegava, ela abria a porta, Helena estava no berço ou no colo dela, eu ficava 2 horas e ia embora. Pouca conversa além do necessário. Como estava a Helena? Ela comeu direito? Dormiu quanto? Tem consulta quando? Pragmático. Eu aceitava o pragmático porque pragmático era melhor do que porta fechada. Mas aos poucos, semana a semana, alguma coisa foi mudando de temperatura. Não dramaticamente. Era mais como aquele momento da manhã em que você percebe que ficou mais claro lá fora, sem ter visto a hora exata em que o sol saiu. Uma terça-feira, ela me ofereceu café quando cheguei. Não era grande coisa. Era café. Mas era o primeiro gesto espontâneo além do protocolo. E eu tomei aquele café como se fosse a coisa mais importante que alguém tinha me oferecido em 2 anos. Com a Helena, era diferente desde o começo. Com a Helena, não havia protocolo, porque ela não sabia que deveria ter. Ela me recebia com aquela abertura total e sem defesa que só os bebês têm. Sem história, sem ressentimento, sem nada além do momento presente. Quando eu chegava e ela estava acordada, ela me olhava com aqueles olhos grandes e escuros, que eram da Letícia e ao mesmo tempo eram meus, e ao mesmo tempo eram dela própria, e ficava me examinando com a seriedade específica dos bebês pequenos, como se eu fosse um fenômeno do mundo que merecia investigação cuidadosa. A primeira vez que Helena segurou meu dedo com a mão inteira, eu fiquei paralisado por uns 10 segundos. Aqueles dedinhos minúsculos fechando no meu indicador com uma força desproporcional ao tamanho. Letícia estava na mesma sala e viu, não disse nada. Mas eu vi o canto da boca dela mexer. Fui aprendendo. Errei fralda nas primeiras vezes. Colocava torto. O velcro ficava assimétrico. Helena reclamava com aquele choro direto de quem sabe exatamente o que quer. Aprendi o jeito certo observando Letícia e depois praticando. Errei a temperatura da mamadeira uma vez. Muito quente, tive que esfriar na torneira, enquanto Helena esperava com uma indignação que parecia adulta. Aprendi a segurar do jeito que ela gostava. Virada levemente para a esquerda, com a cabeça no côncavo do meu braço direito, porque ela dormia melhor assim por algum motivo que eu nunca entendi, mas aceitei como lei. Toda semana eu aprendia algo novo sobre a filha. Toda semana eu me tornava um pouco menos estranho naquele papel. Profissionalmente eu tinha saído da construtora. Não foi decisão dramática nem traumática. Foi consequência natural. Trabalhar no mesmo lugar onde Sabrina ainda circulava, onde cada reunião de diretoria tinha o cheiro daqueles 18 meses, onde eu via nos corredores as pessoas que tinham me visto durante aquele período e que agora me olhavam com aquela mistura de pena e julgamento que ninguém assume em voz alta, mas todo mundo pratica. Não era sustentável. Conversei com os sócios. Fiz uma saída limpa. Sem briga, sem processo, com o valor justo da minha parte. Abri uma consultoria pequena, engenharia e projetos, só eu e 2 funcionários no começo. Ganhava menos, significativamente menos. Mas era meu de uma forma que a construtora nunca tinha sido inteiramente, porque a construtora carregava o peso de tudo que tinha acontecido dentro dela. A consultoria era limpa. Era o que eu tinha construído depois de entender o tamanho do estrago, não antes. Sabrina tentou contato 4 meses depois da sala de parto. Uma mensagem simples num domingo à tarde. Gabriel,
Eu sei que eu errei. A gente viveu coisas reais também. Acho que merece uma conversa. Eu li. Fiquei 1 minuto com o celular na mão. Depois respondi. Sabrina, você não errou. Você planejou. Tem diferença entre erro e projeto. E eu fui cúmplice do projeto porque escolhi ser. Não me procure mais. Bloqueei. Coloquei o celular na mesa. Fui preparar o lanche que ia levar para Helena na visita do dia seguinte. Não pensei mais nisso. 6 meses depois do parto, Letícia me convidou para jantar. Não foi casual. Ela me mandou mensagem na quinta perguntando se eu tinha compromisso no sábado à noite. Disse que queria conversar, que a Helena ia dormir cedo e a gente podia ter uma conversa de adulto sem interrupção. Cheguei no sábado com uma garrafa de suco. Não levei vinho, porque não sabia se ela queria o nível de informalidade que vinho sugere. E suco era neutro o suficiente para não presumir nada. Ela abriu a porta, viu o suco e fez aquela coisa com o canto da boca de novo. Só que desta vez foi maior. Foi quase um sorriso de verdade. Jantamos na cozinha. Helena dormia no quarto amarelo com o móbile girando devagar. A gente comeu arroz e frango que ela tinha feito, bebeu suco e por 1 hora falou sobre coisas práticas. Consultório da Helena, vacina, desenvolvimento, se ela estava dormindo melhor, território seguro. Depois Letícia colocou o garfo no prato, juntou as mãos em cima da mesa, me olhou com aquele jeito direto que eu tinha esquecido o quanto era característico dela. Sem rodeio, sem preparação, direto no ponto. Gabriel, eu pensei muito sobre a gente, sobre o que aconteceu, sobre esses 6 meses, e eu preciso te dizer o que eu concluí. Fala, eu disse. A voz saiu calma, mas por dentro eu estava segurando o fôlego com as 2 mãos. Eu te amo, ela disse. Simples, sem drama, como quem constata um fato geográfico. Eu nunca deixei de te amar. Eu tentei, nos primeiros meses, trabalhar contra esse sentimento como se ele fosse inimigo. Não funcionou. O amor não some só porque a pessoa não merece mais. Pausa. Mas eu não confio em você da mesma forma. E eu não sei se vou confiar de novo algum dia. E amor sem confiança não é amor. É hábito. E eu não quero ficar com você por hábito. Eu não disse nada. Continuei ouvindo. Eu quero te dar tempo. Ela continuou. Não semanas, meses, talvez 1 ano inteiro. Eu quero ver você sendo o pai da Helena no longo prazo, quando a novidade passou e quando a culpa diminuiu e quando restou só a escolha. Eu quero ver você escolhendo a gente todos os dias sem emergência para motivar, sem sala de parto para dramatizar, sem carta para justificar. Só escolha. Se em 1 ano eu sentir que a confiança voltou o suficiente para tentar, a gente tenta. Se não, a gente segue como copais, próximos, respeitosos, presentes para Helena, mas separados. 1 ano, eu repeti. 1 ano. E se nesse tempo você procurar outra mulher, a gente não tenta. Porque eu preciso saber se você aguenta me esperar tanto quanto eu aguentei te perder. Se você não aguentar, eu tenho minha resposta. Não negociei. Não pedi prazo menor, não tentei argumentar que já tinha provado o suficiente. Não disse que 1 ano era muito. Porque não era muito. 1 ano era proporcional. 1 ano era razoável diante de 18 meses de traição e 9 de gravidez sozinha e 6 de reconstrução de confiança por gotejamento. Eu aceito, eu disse, e cumpri. Cada semana daquele ano foi uma escolha deliberada. Não namorei, não flertei, não deixei nenhuma situação ambígua se desenvolver porque não havia ambiguidade que valesse o custo. Fui à terapia toda semana, não porque estava em crise, mas porque o terapeuta tinha se tornado o lugar onde eu processava o que estava aprendendo sobre mim mesmo, e eu não queria parar de aprender. Entrei num grupo de apoio para homens que tinham traído. Sim, esse grupo existe, e entrar nele foi a coisa mais humilhante e mais necessária que eu já fiz. Ouvir outros homens nomeando os mesmos mecanismos que eu tinha usado, as mesmas justificativas, os mesmos padrões,
Foi como ver num espelho o que eu tinha sido e decidir todos os dias que não seria mais. A Helena cresceu naquele ano com uma velocidade que me deixava atordoado a cada visita. Saiu do berço para o colchão de transição, saiu do colchão para o andar, do andar para o correr. Começou a falar. Primeiro sons, depois sílabas, depois palavras inteiras, chegando de supetão, como se ela tivesse guardado vocabulário e decidido usar tudo de uma vez. A primeira vez que ela me chamou de papá foi numa terça-feira de tarde. Ela estava no chão da sala com os brinquedos espalhados. Eu estava sentado na poltrona observando, e ela levantou a cabeça, me olhou e disse com absoluta naturalidade: Papá. Eu precisei fingir que estava olhando para o lado para esconder o rosto por uns 10 segundos. Letícia, da cozinha, ouviu. Não comentou. Mas quando eu saí naquela noite e ela abriu a porta para me dar tchau, ela me olhou de um jeito diferente. Não sei descrever com precisão. Era o olhar de quem está vendo um dado novo sendo adicionado ao banco. E assim o ano passou, semana a semana. Escolha a escolha, papá a papá. 2 anos depois daquela sala de parto, a Helena corria pela sala com os bracinhos abertos, como se estivesse tentando decolar. Não andava, corria, não falava. Falava muito, o tempo todo, com aquela mistura de palavras reais e palavras inventadas que só ela entendia completamente e que eu e Letícia fomos aprendendo a traduzir ao longo dos meses como se fosse um idioma próprio dela, exclusivo, que tinha gramática e lógica interna, mas que precisava de intimidade para decifrar. Ela chamava a chuva de água-barulho, chamava o abajur do quarto de luz morna, chamava o café da Letícia de cheiro de manhã. Eu anotava essas expressões no diário porque sabia que em algum momento ela ia parar de usar e eu não queria perder. No aniversário de 1 ano da Helena, eu tinha sido convidado como presença, não como organizador, não como parceiro, como pai presente numa festa da filha. Cheguei no horário. Trouxe o presente que a Helena tinha me dado sinal semanas antes, sem saber. Ela tinha ficado olhando para uma caixa de blocos de montar numa vitrine quando a gente passeava e tinha batido a mãozinha no vidro com aquela determinação de quem está fazendo o pedido formal. Comprei os blocos, embrulhei. Ela abriu com uma seriedade de quem recebeu exatamente o que esperava e foi montar na mesma hora, ignorando todos os adultos ao redor com a concentração total das crianças pequenas. Saí cedo daquela festa. Não porque fui embora, porque era o certo. Aquele aniversário era da Letícia e da Helena. Eu era coadjuvante e aceitei esse papel sem ressentimento, porque ressentimento é coisa de quem acha que merece mais do que tem. O aniversário de 2 anos foi diferente. Letícia me mandou mensagem 2 semanas antes. Você quer ajudar a organizar? Não era pergunta protocolar. Eu senti a diferença no tom. Era convite real. Respondi que sim antes de terminar de ler a frase inteira. Compramos os balões juntos numa loja de festa, numa tarde de sábado. Helena ia entre a gente segurando as 2 mãos e pulando nos degraus das calçadas com aquela alegria específica de criança que descobriu que degrau é diversão. Na loja, ela ficou paralisada na frente dos balões metalizados cor-de-rosa por tanto tempo que o vendedor perguntou se ela estava bem. Estava apenas tomando uma decisão muito séria sobre qual formato de balão merecia existir na festa dela. Escolheu estrela. 2 estrelas. Uma para a mamãe e uma para o papá. Ela explicou com uma lógica que não tinha falha. Cozinhamos juntos na véspera. Letícia fazia o bolo, de chocolate que a Helena tinha requisitado com uma especificidade que não deixava margem de negociação. E eu fazia os salgados. A cozinha pequena ficou quente, com os 2 fogos ligados e com o cheiro de manteiga e chocolate misturados no ar. A Letícia cantava baixinho enquanto mexia a massa. Aquele hábito dela de cozinha que eu tinha esquecido e que voltou naquela noite como memória física, como se o corpo lembrasse antes da cabeça.
Em determinado momento, nos viramos ao mesmo tempo para pegar a mesma colher e ficamos a 20 centímetros um do outro por uma fração de segundo. Ela pegou a colher, voltou para o bowl, mas havia algo diferente naquele espaço de 20 centímetros. Uma carga que não estava lá há meses atrás. Uma tensão que não era desconforto, era outra coisa que os dois fingimos não ter sentido e que os dois sentimos completamente. A festa foi pequena e barulhenta da forma certa. Dona Célia, Júlia, Paula, Luciana com os filhos dela, alguns vizinhos com crianças da mesma idade. Helena ficou rosa de felicidade durante 3 horas seguidas, o que é o maior elogio que uma festa de 2 anos pode receber. Na hora de soprar a velhinha, Helena ficou na minha frente com o bolo na mesa e olhou em volta como se estivesse fazendo um balanço de quem estava presente. Identificou a mãe de um lado, me identificou do outro. Estendeu os bracinhos para os dois ao mesmo tempo. Um gesto absolutamente simples, absolutamente sem cálculo. A lógica pura de uma criança de 2 anos que queria as duas coisas que mais amava no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Letícia riu. Essa menina quer os dois em peso. Nos aproximamos. Ficamos do lado dela. Helena soprou a velhinha com tanta determinação que apagou as duas de uma vez e ainda sobrou fôlego. Depois que o bolo foi servido e as crianças foram para a sala brincar e os adultos foram se espalhando pela cozinha e pela varanda, Letícia e eu ficamos lavando louça lado a lado, em silêncio por alguns minutos. Era um silêncio diferente de todos os outros silêncios dos últimos 2 anos. Não era cauteloso, não era avaliativo, não era carregado de coisas não ditas. Era simplesmente silêncio de 2 adultos que tinham chegado num lugar onde o silêncio era confortável de novo. Depois que todo mundo foi embora e a Helena dormiu, deitada de estrela no berço, com os braços abertos e o rosto de quem teve o melhor dia da vida, Letícia me chamou para a varanda. A noite estava fresca. Ela trouxe 2 taças e uma garrafa de vinho aberta. O primeiro vinho desde antes de tudo, desde antes do jantar da vela, desde antes do ultrassom na mesa. Serviu as 2 taças, me deu uma. Ficamos encostados no corrimão, olhando para a rua por alguns minutos. Então ela disse, Gabriel, o ano que eu te pedi passou faz tempo. Eu estava esperando o momento certo para te dizer alguma coisa. Eu segurei a taça com os 2 dedos e fiquei quieto. Eu confio em você de novo, ela disse. Não 100%. Acho que 100% leva mais tempo, talvez leve anos, talvez seja diferente do que era antes, e eu ainda não saiba o formato que tem, mas o suficiente para tentar. Letícia, calma. Ela levantou a mão levemente. Sorriso no canto da boca. Mas com regras. A gente namora primeiro, não casa. Devagar, sem pressa de assinar nada, sem contrato. Eu quero viver com você, escolhendo a gente todo dia porque quer, não porque assinou. Se em 1 ano de namoro a gente quiser casar, casa. Se quiser continuar namorando, continua. Mas o papel nunca mais vai ser o nosso vínculo. O vínculo vai ser a gente. Eu coloquei a taça no corrimão. Me virei para ela. Eu aceito cada regra, todas, sem negociar nenhuma. Ela me olhou por alguns segundos. Aquela avaliação dela que eu aprendi a não temer, porque aprendi que ela não avaliava para reprovar, avaliava para entender. E então se aproximou. O beijo foi quieto. Sem drama, sem trilha sonora, sem a intensidade cinematográfica que a gente imagina que os grandes momentos têm. Foi simples. Foi exatamente do tamanho certo, o tamanho de 2 pessoas que passaram por muita coisa e chegaram num lugar onde não havia mais necessidade de performance. Quando afastamos, ela ficou me olhando de perto por um momento, depois pegou a taça de volta, voltou para o corrimão, e eu fui do lado dela, e a gente ficou assim por um tempo, olhando para a rua com as taças nas mãos e a Helena dormindo lá dentro com os braços abertos. 1 ano depois, a gente morava junto, sem casamento, sem papel.
A Helena tinha 2 anos e 10 meses e chamava o pai com uma naturalidade de quem nunca considerou a hipótese de que pudesse ser diferente. Eu fazia o lanche da escola dela todas as manhãs, sanduíche sem casca, porque ela tinha tomado uma posição firme sobre casca de pão que não havia argumento que derrubasse. Letícia fazia o jantar. Nos fins de semana, a gente cozinhava junto com a Helena no banquinho ao lado, tentando ajudar e atrapalhando de um jeito que tornava tudo mais demorado e mais gostoso. Numa tarde de terça-feira, eu fui ao Hospital São Marcos sozinho. Pedi para falar com a médica que tinha feito o parto, a doutora Fernanda. Ela me recebeu no consultório com aquela expressão de quem não sabe o que esperar. Expliquei quem eu era. Ela me reconheceu, não de vista, mas da história, porque enfermeiras e médicas lembram de partos difíceis e de partos bonitos, e aquele tinha sido as duas coisas ao mesmo tempo. Falei o que eu queria fazer. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "O hospital aceita, e eu pessoalmente agradeço." A doação foi de R$ 500.000. Paguei em parcelas ao longo de 6 meses. A consultoria ainda era pequena, mas era suficiente. E havia coisas para que suficiente era exatamente o tamanho certo. O hospital usou o valor para equipar a ala de parto. Ultrassom novo, monitores fetais modernos, incubadoras, cadeiras confortáveis para acompanhantes. E colocou uma placa na entrada da ala nova. Ala Letícia e Helena, doação de uma família que começou errada e acertou depois. Eu não contei para Letícia. Ela ficou sabendo por acaso, semanas depois. Uma enfermeira, que era amiga de uma amiga de Paula, mencionou numa conversa. Letícia não me perguntou nada naquele dia. Não comentou na janta, não comentou antes de dormir. Eu não sabia que ela sabia. 3 dias depois, uma tarde em que eu estava na consultoria e ela estava em casa com a Helena, ela me mandou uma foto pelo celular. Sem texto, sem legenda, sem nenhuma palavra. Apenas uma foto. Era a placa. Ela tinha ido ao hospital. Tinha entrado na ala nova. Tinha fotografado a placa com a luz do corredor batendo no acrílico. Ala Letícia e Helena, doação de uma família que começou errada e acertou depois. E ao lado da placa, numa moldura discreta que a doutora Fernanda tinha colocado, a foto tirada na sala de parto 2 anos antes. Letícia na maca com Helena no peito, Dona Célia do lado esquerdo, eu ajoelhado do lado direito com a mão na cabecinha da filha e o rosto molhado de choro. Embaixo da foto, numa faixa de papel plastificado com letra manuscrita, essa família começou numa sala de parto, onde um homem disse "eu te amo" tarde demais, mas aprendeu que tarde demais é melhor do que nunca. Eu fiquei olhando para a foto no celular por muito tempo, no corredor da consultoria, de pé, sozinho, sem conseguir fazer nada além de olhar. Depois de um tempo, Letícia mandou uma segunda mensagem. Só 2 palavras. "Obrigada, Gabriel." E não era perdão completo. Perdão completo não vem em 2 palavras. Vem em anos de escolhas diárias, e em dias bons, e em dias difíceis, e em tudo que ainda estava por vir. Mas era real. Era dela. Era dado livremente, sem que eu tivesse pedido, sem que eu tivesse cobrado, sem que eu tivesse feito a doação esperando receber. E era exatamente isso que separava quem eu tinha sido de quem eu estava tentando ser todos os dias. Arrependimento sem ação é só vergonha que ficou parada. Mas arrependimento que vira escolha, que vira presença, que vira lanche sem casca toda manhã e consultoria pequena e R$ 500.000 em incubadoras para que outras mulheres não passem sozinhas pelo que ela passou, esse arrependimento tem outro nome. Esse arrependimento se chama amor, que aprendeu a merecer o que pede.